Olá, tudo bem? Eu sou o Cláudio Moraes, jornalista da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, em mais uma edição do Cientista.com, um programa de entrevistas aqui pelo canal do YouTube FAPEMA Oficial. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Ana Cristina Pereira de Jesus Costa, da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, professora do curso de Enfermagem e do mestrado em Saúde e Tecnologia. Seja bem-vinda, professora Ana Cristina. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação receber a senhora hoje em nosso programa, o Cientista.com. A professora Ana Cristina é doutora e mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, especialista em saúde da família pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e em enfermagem obstétrica e neonatal pelo Instituto de Ensino Superior de Londrina. É graduada em enfermagem pela Universidade Estadual do Pará. Desenvolve pesquisas nas áreas de promoção e cuidado em saúde da criança e do adolescente, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, educação em saúde e enfermagem. Professora Ana Cristina, como iniciou essa sua trajetória na área da saúde, na área da enfermagem, né, e depois para a docência e para a pesquisa científica? Pronto, bom dia novamente. Na verdade, após a minha graduação, eu já passei a atuar diretamente na assistência como enfermeira, e alguns anos depois, exatamente 5 anos após a minha graduação, foi que eu tive a oportunidade de fazer o concurso na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz. E fui aprovada no concurso e, posteriormente, né, a necessidade de me qualificar, fui fazer um mestrado e doutorado em Fortaleza, pela Universidade Federal do Ceará, e lá eu trabalhei em temáticas dentro da saúde do adolescente, já pensando nessas perspectivas iniciais de estudos de intervenção em saúde, né, dentro das intervenções em saúde. Ainda não dentro especificamente dos ensaios clínicos randomizados, mas já pensando nas intervenções em saúde, quer dizer, atuar diretamente, né, nos problemas de saúde e não apenas detectar algumas, né, anormalidades ou indicadores. E exatamente no dia em que eu defendi a minha tese de doutorado, era o último dia da inscrição no edital universal, o qual eu concorri, e eu tinha uma proposta, né, já elaborada, totalmente diferente do meu trabalho dentro do doutorado, que era, né, na época com adolescentes, e eu já tinha deixado essa proposta pronta, esse projeto, e resolvi submeter ao edital da FAPEMA no último dia de inscrição, né? Assim, coincidiu com o dia da minha defesa de doutorado. Então, vamos falar um pouquinho, então, das suas pesquisas de... Vamos falar, então, um pouquinho das suas pesquisas de mestrado e doutorado, né? São relacionadas a um plantão educativo para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis com adolescentes, né? Isso já tem alguns anos, né? Como é que se desenvolveu esse projeto? Por que esse projeto? Pronto, como eu já atuava como docente da Universidade Federal do Maranhão nas disciplinas de saúde da criança e do adolescente, eu vi uma necessidade de realizar uma intervenção diretamente com os adolescentes dentro dessa temática de infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, na cidade de Imperatriz, o qual minha orientadora na UFC concordou, e embora, né, pareça já ter passado muito tempo, mas eu ainda continuo desenvolvendo pesquisas dentro desse tema, não mais nos meus projetos financiados ou não, mas diretamente na assistência junto com os meus alunos da graduação. Só que o plantão educativo, ele foi uma intervenção inédita também, que consiste, na verdade, o aluno teria um espaço, né, dentro da escola para poder tirar dúvidas, né, em relação à temática de infecções sexualmente transmissíveis, de modo individual, e não como uma estratégia de educação e saúde coletiva, por exemplo, onde muitos profissionais de saúde utilizam. Mas ele teria a oportunidade, como se ele estivesse em um consultório de um profissional de saúde, porém, esse consultório, né, entre aspas,
era um espaço totalmente preparado para os adolescentes, um espaço de vivências em que os próprios adolescentes prepararam, eles mesmos prepararam, com tudo aquilo que eles normalmente gostam de ter dentro, né, dessa fase da adolescência. E eram debatidos desde aspectos de prevenção, né, em relação às infecções sexualmente transmissíveis, até mesmo aspectos relacionados à sexualidade nessa fase. Ok. Um dos temas recorrentes em suas pesquisas, nos seus trabalhos de orientação, é a questão da desnutrição. Como é que a senhora avalia essa questão, essa situação da desnutrição? O que pode ser feito para alterar esse cenário? O estado do Maranhão possui muita terra, né? Possui muitos frutos. O que falta? Falta educação? Falta mudança cultural? O que pode ser feito? Na verdade, a gente observa ao longo desses anos um fenômeno de mudança nessa transição nutricional, né, onde a gente tem uma falsa ideia de que não há mais crianças desnutridas, né, no nosso país, e que isso é uma inverdade. O nosso próprio estado, né, nós temos ainda, né, muitas crianças, especialmente aqui no município de Imperatriz, crianças que estão abaixo do peso recomendado adequado para a idade, né, estão com peso muito baixo. Eu avalio que há uma série de fatores envolvidos, não apenas de cunho, né, alimentar ou nutricional, mas que envolve também as condições socioeconômicas das famílias, que muitas vezes têm dificuldades, né, de prover os alimentos adequados aos filhos, mas principalmente também, né, uma falta de educação geral, né, de conhecimento especificamente, porque quando muitas famílias dispõem dessas condições econômicas, né, de prover esses alimentos nutritivos, nem sempre elas oferecem, né, alimentos devidamente nutritivos para os seus filhos. E isso acaba fazendo com que as crianças elas desenvolvam, né, muitas alterações, não apenas de ordem nutricional, mas também em relação a algumas doenças. Né? Leva à anemia, não é isso? Isso, leva à anemia, leva a alterações no padrão de algumas células sanguíneas. É mais visível a nutrição, é mais visível, né, fisicamente, onde a gente há uma perda importante de massa muscular, de gordura, de tecidos, que visivelmente você, né, pode dizer, aquela criança está desnutrida. Porém, internamente, há uma série de alterações, que vão desde, por exemplo, alterações na glicose, né, no açúcar sanguíneo, a alterações em alguns micronutrientes importantes, como o ferro, a ferritina, né, que estão diretamente ligados à presença ou ausência de anemia nessas crianças, dentre outros parâmetros, né, bioquímicos que também sofrem alterações diante dessa doença. Então, a gente pode perceber, numa avaliação geral, que as crianças que ainda apresentam comportamento de desnutrição, elas possuem, né, fatores, inúmeros fatores envolvidos, como eu mencionei, que vão desde os fatores socioeconômicos, nutricionais, educacionais, né, e principalmente de segmento nas suas avaliações de saúde dos seus filhos, a saúde das crianças, junto aos profissionais médicos e enfermeiros que atuam diretamente com essa população infantil. Professora Ana Cristina, só para assim, os nossos ouvintes, né, que não são da área, quando é que se caracteriza a desnutrição? Em que quadro? Pronto. A desnutrição, ela pode ser caracterizada quando o peso, né, o índice de massa corpórea, que é, na verdade, uma estimativa, uma relação entre o peso e a altura ao quadrado, que dimensiona em números quantificáveis que aquela criança possa ser classificada como desnutrida, que ela estaria aí entre um score abaixo de -3, dentro da classificação da curva de peso e crescimento da Organização Mundial de Saúde.
o que poderia dizer que essa criança, ela apresenta não apenas um peso muito baixo para a idade, mas ela apresenta também déficits, né, em relação à sua estatura, né, ou seja, em relação à sua altura, que vai ser visível, como eu mencionei, fisicamente, né, nessa perda muscular, de gordura, mas que também, é claro, tem como consequência, né, uma maior fragilidade dessa criança ao adoecimento, né, em relação a várias doenças, considerando a perda importante dos nutrientes que ela tem, né, quando está desnutrida. A senhora teve um projeto de pesquisa, que a senhora mencionou há pouco, financiado pela FAPEMA, né, pelo edital universal 01405 de 2016, o efeito da farinha de castanha de caju no estado nutricional de crianças, né, com desnutrição. Nos relate como é que se desenvolveu esse projeto. Quando que ele foi realizado? Foi em Imperatriz? Foi na zona urbana? Foi na zona rural? Com quantas crianças? Qual a faixa etária? Certo. Esse projeto, após ter sido aprovado, né, com o auxílio desse edital que você mencionou, ele foi desenvolvido no município aqui de Imperatriz, Maranhão, com crianças da atenção primária, que usam os serviços da atenção primária à saúde do município, mais especificamente de duas unidades de saúde distintas, porém que foram selecionadas com o auxílio do poder público do município, porque são, né, na época eram unidades de saúde onde havia uma parcela significativa de crianças desnutridas, e mesmo que nós tivéssemos feito o sorteio, essas unidades, elas ainda tiveram prioridade por apresentar, né, um quantitativo significativo de crianças desnutridas. Nós trabalhamos, né, com 30 crianças no total, sendo que foram 15 crianças em cada unidade de saúde, 15 crianças que participaram efetivamente da intervenção, ou seja, do grupo experimental, que receberam a farinha da castanha de caju, e as demais crianças, né, as outras 15 crianças na unidade, que foi a unidade do controle, ou seja, crianças que não receberam essa farinha da castanha de caju, mas receberam um placebo, que na saúde isso representa, na verdade, um produto inócuo, quer dizer, não faz mal, né, à saúde, porém, como ele apresenta uma semelhança em relação à textura, à coloração da farinha de castanha de caju, para que nós mensurássemos, né, se houve alguma diferença, né, em relação às crianças que receberam a farinha da castanha de caju, efetivamente em diversos parâmetros da sua saúde. Foi desenvolvido entre os anos de 2017, de 2016 até o final de até mais ou menos meados de 2018, e, na verdade, foi, assim, bastante desafiador, porque, como se tratou de um ensaio clínico randomizado e pioneiro na nossa cidade, eu acho interessante também destacar, inicialmente, os próprios profissionais de saúde tinham desconhecimento da importância de garantir que essas crianças recebessem essa farinha. E essa farinha, elas recebiam no próprio domicílio, mensalmente, isso foi num período de 8 meses, então um período longo, né? E talvez você esteja, né, aí se perguntando por que nós trabalhamos apenas com 30 crianças, né, e não com mais crianças. Por dois motivos. O primeiro motivo, por ser um estudo pioneiro, né, e ainda à época, foi a minha primeira experiência com ensaios clínicos randomizados, e segundo, também pelo valor que eu recebi de financiamento da FAPEMA, que me tornava compatível que eu trabalhasse com um público menor, né, o valor que eu consegui na aprovação do projeto de pesquisa junto à FAPEMA, né? Professora, só duas questões. Em primeiro lugar, para poder nossos ouvintes também, que muitos não são da área, né, da saúde. O que é um estudo clínico randomizado? E o segundo, por que foi escolhido a castanha de caju? Pronto.
primeira pergunta, né? Os ensaios clínicos randomizados, eles, dentro, né, do padrão de evidências científicas, eles são estudos que são considerados de melhor geração de informações de evidências, porque nós podemos atuar diretamente sobre os sujeitos através de uma intervenção em saúde, por exemplo, onde nós poderemos dimensionar com ou sem o auxílio de grupos, ou um ou mais grupos, né, de controle, se aquela intervenção, ela promoveu um efeito, ou uma efetividade, a depender do produto que é utilizado. Para que os ouvintes possam entender, os ensaios clínicos, eles não são exclusivos de intervenções nutricionais, como é o caso dessa pesquisa que foi trabalhada, mas eles podem ser utilizados, por exemplo, nas mais diversas áreas, como ao testar o uso de um medicamento, todos recentemente viram, né, a utilização das vacinas, aí estão usando as vacinas contra a Covid, por exemplo, todas essas vacinas, por exemplo, os participantes da pesquisa dessas vacinas, eles passaram por um ensaio clínico randomizado, onde foi testado que essa relação de causa e efeito, certo? Assim foi feito, né, com essa pesquisa que utilizou a farinha da castanha de caju. Nós buscamos testar essa relação de causa e efeito com a utilização da mesma nessas crianças desnutridas. A segunda pergunta em relação por que utilizar a farinha da castanha de caju, todas as pesquisas, elas surgem de um problema, né, de uma indagação, né, de uma dúvida que os pesquisadores, né, sejam lendo a partir da literatura ou sejam se questionando aleatoriamente quais seriam as propriedades ou os efeitos de um determinado produto. A castanha de caju, acredito que a maioria saiba, é um produto de excelente valor biológico e nutricional, e que contém uma série de nutrientes favoráveis à nossa saúde, que vão desde vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, né, nutrientes importantes à nossa saúde, mas que ainda é pouco divulgado esse conhecimento em relação a esse produto. O nosso estado, né, o estado do Maranhão, ele é um grande, não só produtor, né, especialmente, né, nas regiões que a gente diz interioranas, onde é muito comum você chegar, né, nas casas e ter lá um cajueiro, que é a árvore, né, que dá origem ao pseudofruto, que é o caju, e, consequentemente, a castanha de caju, que foi a matéria-prima principal para ser utilizada na nossa pesquisa. E essa problemática, ela surgiu exatamente, né, a partir de leituras, né, em que viu-se as propriedades da castanha de caju e se questionou, será que essa castanha, né, ela teria, né, algum efeito positivo sobre a saúde de crianças desnutridas? Pensando em toda a sua variedade nutricional, né, e de importância à saúde, mas com um público tão específico como crianças desnutridas, se isso poderia ter algum efeito, né, quer dizer, os primeiros desfechos, os primeiros achados em relação a essa população específica. E para que ela fosse utilizada, né, e tendo uma aceitabilidade, né, pelas crianças, pensou-se em utilizar esse produto na forma de farinha, onde poderia ser adicionado à dieta das crianças, né, ou a alimentação habitual, almoço, ou jantar, ou mesmo no café da manhã, ou mesmo no lanche, diariamente, para que tornasse, assim, mais fácil a aceitação das crianças ao receber essa farinha, considerando que como a castanha ela é uma amêndoa, também a gente tem aquele risco de a criança poderia se engasgar ao receber a castanha, né? E com a farinha a gente diminuiria, claro, essa possibilidade. E essa produção da farinha foi todo o processo artesanal, nada industrializado. Isso, exatamente. Nós fizemos a compra
através de uma empresa do município de Fortaleza, uma grande exportadora e importadora, né, em todo o mundo, que é a Cione. E eles nos venderam a castanha de caju, e essa farinha foi fabricada aqui mesmo, em Imperatriz, nos laboratórios, né, do curso de Engenharia de Alimentos, da UFMA, daqui de Imperatriz. Então, nós tivemos vários profissionais envolvidos nessa proposta, né, um químico industrial, engenheira de alimentos, alunos da graduação, né, um professor um bioquímico, também professor daqui de Imperatriz, da universidade, enfim, vários profissionais, né, estiveram envolvidos não só na produção dessa farinha, mas também durante, né, todas as avaliações, né, os processos em relação a esse produto. Mas teve que recorrer ao Ceará, né? Porque, pelo que eu vi, muito da produção nossa, do Maranhão, vai para o Piauí e vai para o Ceará. Isso, exatamente, exatamente. Eu acabei recorrendo ao Ceará pela questão também dos custos, apesar de que nós temos aqui, o Ceará acabou me possibilitando um valor, né, dentro do que eu havia, né, proposto no meu orçamento do projeto, né. Então, é a justificativa por ter utilizado, mas eu fiz a cotação também aqui, inclusive as cidades vizinhas, a grande região de São Luís, elas são grandes também produtoras da castanha de caju, né, importadoras, exportadoras, mas eu acabei optando pelo Ceará por essa questão mesmo, né, do custo, né, de estar dentro da minha planilha orçamentária. Professora, esse seu projeto deu origem a 2 artigos, né? Inclusive um numa revista internacional, não é isso? Então, vamos Sim. falar sobre esse seu artigo, que na verdade é relacionado com os resultados, né, da pesquisa. Né? Parâmetros hematológicos de crianças desnutridas após intervenção nutricional, ensaio clínico randomizado. Né? Esse artigo tem por base o projeto financiado pela FAPEMA, né, que foi desenvolvido com essas crianças, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Os 2 artigos, tanto esse que você mencionou por último, como o primeiro, que foi publicado, né, que trouxe resultados gerais sobre o efeito da farinha da castanha de caju no estado nutricional dessas crianças desnutridas, eles foram financiados por esse edital da FAPEMA, edital universal. Se eu se eu me recordo bem, era de 2016, Sim, foi sim. quando eu concorri. Então, quais os resultados que são apontados nesses 2 artigos? São questões diferentes, distintas? Sim, na verdade, apesar de que eles parecem ser questões distintas, nós avaliamos, primeiro, em relação geral aos parâmetros nutricionais de ordem bioquímica. Então, no primeiro artigo, que é o artigo internacional, que foi publicado na revista internacional, nós avaliamos qual o efeito em relação à hemoglobina glicada. O que seria a hemoglobina glicada? Um parâmetro, né, sanguíneo, bioquímico importante, que mostra, por exemplo, a concentração de açúcar no sangue dessas crianças desnutridas, e foi verificado que as crianças que utilizaram a farinha da castanha de caju, elas tiveram, né, um efeito protetor positivo, né, em outras palavras, positivo, sobre esse parâmetro, sobre a hemoglobina glicada. Também, um outro resultado importante nesse artigo foi um aumento de uma gordura, que a gente pode dizer assim, né, para que todos entendam, importante, que é o HDL, que é a chamada gordura boa, né, do sangue, foi importantíssimo, né, porque nós observamos que houve um aumento do HDL nas crianças que utilizaram a farinha da castanha de caju. Importantíssimo também frisar, considerando a importância desse parâmetro para a saúde. No segundo artigo, nós avaliamos em relação a alguns parâmetros que se referem às células vermelhas e às células brancas, né? As células vermelhas seriam aquelas que estão
principalmente relacionadas ou podem ser chamadas de indicadores importantes de anemia, por carência principalmente de ferro. E as células brancas, para que os ouvintes possam compreender melhor, seriam aquelas que estariam, né, relacionadas diretamente à possibilidade de alguma infecção no organismo, seja causada por vírus ou bactérias, e que demonstram, né, diretamente como que está o nosso padrão imunitário, quer dizer, das nossas células de defesa orgânicas. E nós encontramos resultados importantíssimos de melhora nos parâmetros, em ambos os parâmetros das células vermelhas e células brancas das crianças que receberam a farinha da castanha de caju, seja em ordem, né, de melhora e não de piora, né, de melhora, por exemplo, na hemoglobina, que é um indicador importante para a anemia dessas crianças, nas células que indicam a possibilidade de melhor imunidade, que seriam, por exemplo, os linfócitos. Então, foram resultados bastante animadores, apesar de ainda serem iniciais, é claro, como eu mencionei, foi a primeira pesquisa dentro desse tema, utilizando esse produto e com essa população específica, mas que já são desfechos, nós podemos dizer que são desfechos muito importantes para o nosso estado, principalmente, né? Considerando que nós temos, né, no nosso estado, a possibilidade de usar essa farinha através da castanha de caju. Então, esse trabalho iria apresentar resultados que preenchem uma lacuna, não é isso? De estudos anteriores? Isso. Na verdade, nós não tínhamos nenhum estudo, então foi um estudo pioneiro, um estudo inédito, com essa população de crianças desnutridas. Nós temos estudos que mostram as propriedades da castanha de caju, né, quando ela é adicionada, por exemplo, um pão, né, de castanha de caju, mas não especificamente para averiguar esses efeitos sobre a saúde de populações específicas, né, como as crianças desnutridas. Então, foi um estudo realmente pioneiro. Mas, assim, existe uma diferença, eu dei uma olhada no seu artigo, né, entre as propriedades, né, da castanha e do fruto, não é isso? São distintos o que tem de benefício em você consumir, porque eu acredito que a maioria só utiliza o fruto, né, a fruta, né, e despreza a castanha. Quais são as diferenças? Isso, exatamente. O fruto, né, ou pseudofruto, como a literatura chama, que é o caju, que nós consumimos com mais frequência, você relatou muito bem. Ele é muito utilizado em preparações de doces, sucos, né, também é consumido in natura. E ele apresenta uma maior concentração de fibras, e além dessas fibras, tem algumas vitaminas muito específicas, como a vitamina C, por exemplo. A castanha de caju, ela apresenta uma concentração mais específica de proteínas, e além das proteínas, algumas propriedades em relação a alguns micronutrientes, que seria o ferro, que seria, por exemplo, além das proteínas, né, as gorduras, as chamadas boas gorduras, né, para a saúde. Então, existe sim essa diferença, né, e que, infelizmente, não é tão consumida quanto o fruto, né, o caju, que a população costuma consumir mais. Seja por questões mesmo de desconhecimento, ou até mesmo, não sei, talvez as pessoas achem que a castanha de caju possa ser um pouco mais, por ser um pouco mais cara, mas não dão tão valor, assim, a esse produto, quanto dão para o caju. Professora, a senhora tem uma outra pesquisa que a senhora vem desenvolvendo na atualidade, que ela não conta com o apoio da FAPEMA, mas eu acho que a senhora me falar sobre se ela está no estágio inicial ou não, sobre a questão da adolescência, sua natureza e seus conflitos, né? Na verdade, trata a questão da adolescência, dos questionamentos, né?
da questão da sexualidade também nisso. Conte um pouquinho sobre esse projeto. É um projeto de extensão, na verdade, não é isso? Isso, é um projeto de extensão, ele já está sendo encerrado, inclusive. Ele, na verdade, ele não tem financiamento, mas ele tem o apoio da Universidade Federal do Maranhão, aqui do campus de Imperatriz, é desenvolvido nas escolas, era desenvolvido, né, encerrou, era desenvolvido nas escolas com adolescentes, né, da faixa etária entre 10 até 18 anos de idade, e contemplava desde aspectos relacionados às mudanças, né, psicobiológicas da fase, e também a prevenção de algumas doenças, infecções, agravos, que são muito característicos da fase adolescente. Quanto a outras propostas financiadas pela FAPEMA, ainda está em andamento. Eu também tive a aprovação no edital de 2019, um outro projeto que também utiliza a farinha da castanha de caju, que está sendo financiado também pela FAPEMA. Mas ele é muito específico em relação a verificar os efeitos dessa farinha da castanha de caju sobre o estado imunológico e nutricional de crianças que vivem com HIV ou crianças HIV positivas. A partir dos resultados dessa pesquisa que nós conversamos anteriormente com as crianças desnutridas, surgiu uma outra indagação, um outro questionamento em relação à utilização desse produto com as crianças que vivem com HIV. E essa proposta está sendo desenvolvida ainda, né, está em andamento. Ela é desenvolvida também aqui em Imperatriz, com crianças que são atendidas no serviço ambulatorial especializado da cidade, do governo do estado do Maranhão. Ali ele é anexo ao Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, e tem sido muito interessante também o desenvolvimento dessa pesquisa. Está em andamento, as crianças estão recebendo a farinha, e é uma pesquisa que envolve não apenas crianças daqui de Imperatriz, mas como são crianças que vêm para esse serviço ambulatorial especializado, temos também crianças de outros municípios do estado do Maranhão, da região aqui próxima, né, de Imperatriz. Então, tem sido muito interessante. São quantas crianças nesse trabalho e há quanto tempo está sendo administrado a farinha de caju? São 36 crianças, e elas começaram a receber agora em janeiro elas começaram foram captadas, selecionadas, desde novembro do ano passado, mas começaram a utilizar a farinha propriamente dita a partir de janeiro desse ano. Então, elas vão utilizar esse produto até agosto, até o final de agosto desse ano. Então, já está bem próximo de encerrar essa intervenção nutricional. E assim como no projeto com as crianças desnutridas, antes delas começarem a ingerir a farinha da castanha de caju, elas passaram por avaliações em consulta médica e de enfermagem e nutricional, porque é uma proposta que envolve médico pediatra, enfermeiro, nutricionista, médico bioquímico e também aqueles mesmos profissionais que são importantíssimos para a produção do produto, né, engenheiro de alimentos, o químico industrial, profissionais da Universidade Federal do Maranhão, daqui de Imperatriz. Então, até o momento, elas passaram pelo processo de mensuração inicial em relação à sua questão antropométrica, né, peso, em relação às dobras cutâneas, estatura, índice de massa corporal, e coleta sanguínea de parâmetros, né, para averiguar parâmetros relacionados à imunidade e à nutrição. Então, há aí algumas diferenças também nessa proposta com as crianças desnutridas. Ao final da intervenção nutricional, elas passarão novamente por esta mesma avaliação, onde nós vamos verificar, averiguar, avaliar se houve alguma mudança em relação a essas crianças, principalmente as que consumiram
a farinha da castanha de caju. Em breve teremos resultados, né? Se Deus quiser. Ótimo. Professora, infelizmente nós chegamos ao fim da nossa entrevista, né? Eu vou lhe devolver a palavra para suas considerações finais. Certo, eu quero agradecer, né, inicialmente a Fundação de Amparo à Pesquisa no Maranhão, a FAPEMA. Eu sempre gosto de dizer que a FAPEMA é uma mãe na pesquisa para nós que somos pesquisadores do nosso estado. Eu falo mesmo para todos os colegas de outros estados, como a FAPEMA tem nos auxiliado, né, todo esse tempo. Eu sou uma doutora jovem, porque eu sou doutora desde 2016, mas eu já consigo colher frutos através dos financiamentos da FAPEMA, né? Já é a segunda proposta, como você percebeu, que eu tenho aprovada, né, com a fundação. E dizer que é muito importante encorajar os pesquisadores do nosso estado a desenvolverem mais pesquisas, não somente dentro da área da nutrição infantil, mas utilizando os produtos da nossa região, do nosso estado, a fim de mostrar não apenas os seus possíveis benefícios sobre a saúde de populações, sejam crianças ou adolescentes, mas principalmente destacar a importância, porque a partir do momento que nós temos como desfechos, principalmente desfechos positivos para a saúde, nós evidenciamos a importância de consumir produtos naturais. Hoje a gente vê que as pessoas consomem tantos produtos industrializados, né? E que quem não pode, por exemplo, levar todos os dias 3 castanhas na sua bolsa, por exemplo, 3 castanhas de caju, que equivalem à ingestão, né, nutricional diária recomendada desses nutrientes tão importantes que nós estamos pesquisando nessas crianças, por exemplo, né, nessas populações especiais. Então, encorajar todos os cientistas do nosso estado a ampliarem as suas pesquisas, sobretudo em relação, né, dentro dos ensaios clínicos randomizados. E também agradecer a todas as crianças, né, aos pais responsáveis, né, a todos os pesquisadores que têm trabalhado juntamente comigo, que têm encarado essa proposta, as propostas desde o início, que eu não faço nada sozinha, né, eu sempre brinco que eu escrevo as propostas, e tenho mais essa função também de coordenadora, mas sozinha eu não consigo fazer nada sem os pesquisadores, né, dos cursos aqui da Universidade Federal do Maranhão, e também juntamente com os discentes da graduação e do mestrado, da pós-graduação também, aqui da nossa universidade. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui nesse momento, podendo falar um pouquinho desses resultados. As portas da FAPEMA estão abertas para apoiar os cientistas, também para divulgar, certo? Bom, o nosso muito obrigado à professora doutora Ana Cristina Pereira de Jesus Costa, da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz, por ter aceito o nosso convite. Você que está nos assistindo no canal do YouTube, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Cientista.com, eu sou o Cláudio Moraes. Na técnica, o apoio é de Naya Oliveira. A arte é de Mota Júnior. A coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Elisete Silva. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Um abraço e até a próxima.